Vamos passar aqui para a reação do sistema contra a imprensa? Olha o que eu escrevi no X. Próximo print. Gilmar Mendes em 17 de junho de 2009. O programa Análise dos Fatos sempre traz a bagagem para contrastar com os discursos e as atitudes de conveniência. Aspas. Está claro que a exigência de diploma de curso superior em jornalismo para o exercício da profissão tinha uma finalidade de simples entendimento: afastar dos meios de comunicação intelectuais, políticos e artistas que se opunham ao regime militar. Fica patente que o referido ato normativo atende a outros valores que não estão mais vigentes em nosso Estado democrático de direito. Fecho aspas. Esse foi o voto do Gilmar, e ele fez parte da maioria que defendeu o fim da obrigatoriedade de diploma para o exercício do jornalismo, porque é uma regra, o ato normativo, estabelecido, regra, ato, lá no período militar, da ditadura, em 1969, pela Junta Militar, no ano seguinte ao AI-5, ato institucional número 5, naquele episódio de censura, de cerceamento da liberdade de expressão, das liberdades públicas. Foi nesse contexto que se exigiu a obrigatoriedade do diploma, porque o sistema daquela época queria justamente essa filtragem, queria que só o pessoal chapa branca falasse em público, exercesse a sua liberdade de expressão e a sua liberdade de crítica. Que similaridade com o que está acontecendo agora, em que a Junta Suprema ela está querendo a volta da obrigatoriedade do diploma. Por quê? Porque está incomodada com revelações inconvenientes, como o uso de carro oficial pela família de um dos ministros, o Flávio Dino. Próximo print, vamos comparar com a declaração que o Gilmar deu ontem, 19 de agosto de 2026, após o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes defenderem a volta da obrigatoriedade do diploma, como eu mostrei em vídeo. A íntegra está disponível na aba ao vivo aqui do meu canal, com o título A Obsessão de Moraes e Dino pelo Controle da Imprensa. Quem não viu, assista. Aspas para o Gilmar. Podemos discutir, sim, se de fato se entender que há aí algum comprometimento na qualidade de informação. Não me parece que vamos ter um juízo definitivo a partir desses fatos e dessas circunstâncias que são graves, ocorridos no estado do Maranhão. Fecho aspas. Desde quando o ministro do STF tem atribuição para discutir qualidade de informação no debate público do país? Eles querem ser os editores togados do debate público. E isso é coisa de ditadura. Isso é coisa de junta militar. Mas eles estão dispostos a voltar. E o Gilmar, imagina o contorcionismo que ele vai precisar fazer para mudar aquele discurso que ele teve lá atrás e justificar essa mudança. Talvez seja um contorcionismo maior do que aquele que ele precisou fazer para mudar a sua posição em 2019 sobre a prisão em segunda instância, depois de ter votado em 2016, 3 anos antes, a favor da prisão em segunda instância, quando a Lava Jato não tinha chegado ainda na turma dele, do PSDB, que o colocou no STF, por meio de Fernando Henrique Cardoso, presidente tucano, do Michel Temer, amigo íntimo dele, com quem ele tinha vários encontros, várias reuniões fora da agenda, e uma parte do Poder Judiciário, incluindo o Caio Asfor Rocha, que é marido da sobrinha da então esposa do Gilmar. Aí depois ele mudou de opinião, mas alegou, claro, alega-se motivos nobres, técnicos, etc. Mas são grandes coincidências, né? Próximo print. Em outras palavras, e aí o que eu fiz? Eu traduzi com base no discurso lá de 2009, parafraseando e adaptando. Está claro que a volta da exigência de diploma de curso superior em jornalismo para o exercício da profissão teria uma finalidade de simples entendimento: afastar dos meios de comunicação intelectuais, políticos, artistas e blogueiros que se opõem ou simplesmente revelam verdades inconvenientes à Junta Suprema.
Fica patente que o referido retorno atenderia aos mesmos valores da ditadura militar, em detrimento daqueles vigentes em tese no Estado Democrático de Direito. Em tese, pois é. Vamos lembrar aqui, eu achei no próprio portal do STF, pode botar aí na tela, vocês vão ver primeiro a imagem completa e depois eu vou dar close, sobre um resumão do caso que levou o STF a tomar aquela decisão de 2009 com o voto do Gilmar, de retirar a obrigatoriedade do diploma, dispensa de diploma para o exercício da profissão de jornalista, recurso extraordinário, RE 511.961. Vamos ver em close? O que aparece naquela coluna cinza? Olha, país, Brasil, tribunal STF, órgão julgador, tribunal pleno, ou seja, o plenário, os 11 ministros, formato do julgamento presencial, relator, Gilmar Mendes, data do julgamento, 17/6/2009, matéria de direitos fundamentais. Próximo. Só para vocês entenderem o que aconteceu naquela época. Recurso extraordinário em que se questiona a exigência de diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista, estabelecida por meio de decreto editado durante a ditadura militar. Argumenta-se que a norma não foi recepcionada pela Constituição de 1988, implicando violação às liberdades de imprensa, de expressão, de informação e de exercício da profissão. Artigos 5º, incisos 9 e 13, 220, caput e parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Faço questão de ler tudo aqui, porque a gente está defendendo a liberdade de imprensa no Brasil. E liberdade de expressão, porque isso envolve outras pessoas que não necessariamente exercem a atividade de jornalismo. O que é importante para mostrar esse print? Importante é que eles decidiram que a norma não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Esse era o ponto, esse era o enfoque, essa era a causa do julgamento. Vocês viram uma nova Constituição de 1988 para cá? Ora, se não tem nova Constituição, como é que ele vai dar uma interpretação diversa se o STF decidiu que a norma não foi recepcionada pela Constituição? Agora vai decidir que foi? Não, peraí, veja bem. Depois de 2009 para 2026, aí 17 anos, né? 11, 6, 20, 17 anos depois, você decide, peraí, pensando bem, aquela norma lá, não, ela foi sim, nós nos enganamos. Olha, tem que rebolar muito, hein? Tem que rebolar muito para haja, né, contorcionismo, malabarismo, para mudar o que foi decidido lá atrás. Próximo print, aí tem os fundamentos. Olha, essas liberdades, imprensa, expressão, informação, são direitos fundamentais garantidos pela Constituição de 88, só podem ser restringidos por lei em hipóteses excepcionais, em função da proteção a outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes. Nem gosto dessa expressão hipóteses excepcionais, porque eles vão inventar que agora é uma hipótese excepcional, veja bem, a internet, rede social, qualquer um agora acha que tem direito ao sigilo da fonte. É esse tipo de alegação que eles ficam criando. A exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista configura restrição desproporcional a essas liberdades, bem como ao direito ao livre exercício das profissões, pois limita o acesso à atividade sem que haja um interesse público contraposto que a justifique. Limitações ao exercício profissional devem ser proporcionais e razoáveis, sob pena de configurar restrição arbitrária. Querem fazer uma restrição arbitrária. E lá atrás houve uma decisão correta. Sim, há decisões do Supremo Tribunal Federal em sua história que foram corretas. E essa geração agora quer desfazer tudo isso. E usando o nome, não, o Supremo sempre defendeu, etc. Como se eles agora estivessem defendendo. Eles dizem defender a liberdade de imprensa ao mesmo tempo que as atacam. Eles querem fazer parecer que não estão fazendo o que estão fazendo. E se você descreve, você vira um inimigo, etc. Na verdade, estamos tentando proteger a liberdade de imprensa e o Supremo Tribunal Federal, a instituição, o Estado Democrático de Direito, embora seja uma alegação que já se banalizou por atitude deles, né? A de defesa da democracia. Próximo print. O jornalismo é uma profissão diferenciada, intimamente relacionada ao adequado funcionamento democrático. Qualquer forma de controle prévio, inclusive por meio de regulamentações profissionais restritivas da atividade jornalística, pode configurar censura prévia, proibida pela Constituição. Artigo 220, parágrafo 2º da CF de 1988. Repare que a decisão de não acatar a norma na Constituição, de ela não ter sido recepcionada, como se diz no jargão jurídico, foi uma decisão contra a censura prévia. Então eles agora querem legitimar a censura prévia, a restrição
arbitrária. Estão cogitando essa hipótese porque tem incomodados, que tem jornalista ou blogueiro que fica publicando informação que eles não queriam que viesse a público. É assim desde o começo do inquérito das fake news, quando houve a censura da matéria sobre o codinome do Toffoli na Odebrecht, o amigo do meu pai. E para fechar, só o resumo final do julgamento. O Supremo Tribunal Federal declarou a não recepção pela Constituição de 88 do decreto advindo do período autoritário. Repare como se frisa isso no portal do STF, que limitava o exercício da profissão de jornalista aos detentores de diploma e de registro profissional, entendendo que tais exigências restringiam injustificada e desproporcionalmente as liberdades de imprensa, de expressão, de informação, assim como a liberdade de exercício profissional. E não é só isso. Só 2 prints para acabar o programa. Bota o print da Organização dos Estados Americanos, organismo internacional que envolve vários países. Antecedentes e interpretação da Declaração de Princípios. Está aí escrito em espanhol. Vamos ver o princípio 6? Olha só que curioso. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. Toda pessoa tem direito a comunicar suas opiniões por qualquer meio e forma. La colegiación, que é uma palavra que pode ser traduzida como colegiação, né? A colegiação obrigatória ou la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, a colegiação obrigatória ou a exigência de títulos para o exercício da atividade jornalística constituem uma restrição ilegítima à la libertad de expresión. Constituem uma restrição ilegítima à liberdade de expressão. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso podem ser impostas por los estados. A atividade jornalística deve se reger por condutas éticas, as quais em nenhum caso podem ser impostas pelos estados. Então, você tem um princípio que faz parte da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, onde o Gilmar conseguiu emplacar o seu advogado, Rodrigo Budrovich, inclusive, anos atrás, durante o governo Bolsonaro, com indicação do Jair Bolsonaro para a vaga. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Bom, então o sistema está reagindo porque está incomodado, seja com investigação do Lulinha, filho do presidente, seja com divulgação de informações inconvenientes pela imprensa, por jornalistas, por blogueiros ou como queiram chamar. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.